Quando você pensar em você mesmo, quando você pensar que você está numa cidadezinha, talvez insignificante no contexto do Brasil, quando você pensar que você está num lugar e numa posição que você não se julga tão importante, você lembre-se de que existe um Deus que te busca. E existe um Deus que busca essa terra. Existe um Deus que conhece o mapa de São João Nepomuceno. Existe um Deus que conhece os lugares e os lugarejos e os cantos e as vielas dessa cidade. E esse Deus, ele é incansável. Eu quero que você guarde algumas coisas. Eu sei que o Espírito Santo vai te tocar e já está assim fazendo coisas tremendas na sua vida. Existe um Deus que é incansável. Incansável. Esse microfone está cansado. Existe um Deus incansável. Ele te conhece, Ele nos conhece pelo nome, Ele conhece o nosso endereço, Ele sabe quantos cômodos tem na nossa casa, Ele sabe a circunstância em qual você e eu fomos gerados no ventre materno. Ele sabe do que seus pais estavam vivenciando naquele momento. E eu tenho isso muito como essa história de Deus. Quantos são pais aqui? Eu posso levantar a mão que eu tenho um filhão lá. Quantos são pais, mães? Existem fases na vida de uma criança. E hoje em dia a tecnologia nos traz uma fase muito boa, que é aquela de você ver o que tem ali no ultrassom que está no ventre materno. E quando você vai ver o ultrassom, se eu não me engano, o primeiro tamanho que pode ser medido ali são 9 milímetros, eu não tenho certeza. Quando você vê 9 milímetros, você já vê alguém chutando e movimentando e já existe um pulsar. É o coração. E o papai está acompanhando isso tudo, o papai. Quando os pais têm o prazer de ver isso, é uma emoção enorme. E há toda uma projeção em cima de uma criança. Nome, como que ele vai se chamar? Eu quero que ele seja jogador de futebol, ou eu quero que ele seja um músico, um médico. Meu pai me deu o nome de Marcial, sabe por quê? Eu sei. Marcial, depois eu fui descobrir o significado, tem a ver com martelo, com guerra, corte marcial, tem a ver com ser guerreiro, bélico, tem a ver com bélico. Ele não sabia disso, mas ele me batizou com esse nome por causa de um ex-goleiro que jogou no Clube Atlético Mineiro. Eu já tenho notícia que foi um bom goleiro, depois ele se transferiu para o Flamengo, e depois ele teve a oportunidade de passar por seleção brasileira. Foi uma carreira rápida, curta, ele decidiu ser médico e foi para a medicina. Então o pai me deu o nome de Marcial e já projetava, sempre me dava uma bola de presente, né? Mas eu não servi muito para o futebol, não. Por que eu estou abrindo dessa forma? Você sabe por quê? Eu também não sei. Mas eu sei que vai continuar te tocando dessa forma. Então, existem essas fases. E uma outra fase muito importante na vida de uma criança é quando ela começa a ficar de pé. E aí, quando ela começa a dar o primeiro passo, quando ela dá o seu primeiro passo, estabelece uma outra emoção. O pai, a mãe que acompanha isso, solta foguete, é ou não é? Meu filho está andando, é uma vitória, é um caminho. Por que eu estou citando isso agora? Porque o paizão, o papai, sempre espera o seu primeiro passo. Ele espera o seu primeiro passo em direção a ele. É só você? Não. É só a comunidade? Não. O pai espera o passo, sempre esperou e busca, não tenha dúvida disso. Ele espera o primeiro passo do Ike Batista, que algum homem, se não me engano, voltou ao ranking dos bilionários da terra. O papai espera
e sempre esperou e buscou o primeiro passo da mulata, eu não sei qual é ela atualmente, a mulata globeleza, que se expõe. O papai sempre esperou, e ele espera, o pior bandido dessa região. Ele sempre esperou e sempre espera. Aquele camarada que se desviou por um caminho parece sem volta, mas tem volta. Às vezes até para mim é difícil acreditar que existe volta, mas existe. Você sabe que a água, ela busca os lugares baixos. Ela escorre, é ou não é? Chover aqui nesse telhado, vai escorrer e entrar ali na terra, ela vai escorrer. A água é assim. Você compara a Deus e ao Espírito Santo dessa forma. Ele está pronto para descer até os lugares mais baixos, para buscar homens e mulheres de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos na face da terra. E você, São João Nepomuceno, está relacionado nisso. Eu quero dizer, eu sinto de contar um pouco e rapidamente sobre o testemunho que foi a minha vida até aqui. Mas primeiro, viu, Jezão, eu senti também quando você estava orando aqui de pedir perdão pelo ano passado. Ele já passou, era para mim ter vindo no ano passado. Nós conversamos muito, eu e Jesus, e no último momento eu tive um contratempo e eu deixei uma mensagem lá para o Jesus, mas não deu tempo para a gente se comunicar. Não sei quantos participaram disso, mas pedi perdão por isso. E dessa vez estávamos lá, eu e o Euler conversamos, oramos, não podíamos deixar de vir. E está sendo um tempo abençoado para a gente. Não interessa o que a gente vai fazer, não interessa se nós vamos ficar aqui só com vocês, não interessa se a gente vai falar lá na rua um pouco. Nós queremos fazer o que Deus está abrindo para nós fazermos. Eu acabei de completar 50 anos agora em 27 de janeiro de 2013. História está caducando já. 2013, 27 de janeiro. Eu nasci 27 de janeiro de 1963. Então você já sabe que o Marcial era o goleiro do Galo e estava no auge. E eu me converti em 82, eu tinha 19 anos. Quantos estão com 19 anos aqui agora? 19, 20? Só? É? Tá bom. Olha, naquele tempo o Evangelho não era tão difundido quanto é hoje. Naquele tempo não havia internet, naquele tempo não tinha muitas coisas cristãs. Meus pais moram até hoje a poucos metros de uma igreja presbiteriana. Às vezes a gente encontrava um folheto pelo chão, não. Mas em 80, na década de 80, o que eu acredito piamente hoje, foi um tempo de colheita. Eu acredito que em 80 aconteceu uma explosão, eu não sei em quantas partes do Brasil, mas em Belo Horizonte aconteceu. Porque eu acredito que haviam homens e mulheres orando. Você já ouviu falar sobre oração? Já? Já participou de alguma palestra, algum seminário sobre oração? Já? Então, eu acredito que havia homens e mulheres que oraram e entregaram a sua vida. E em 80 para frente, algumas coisas começaram a acontecer. Eu acredito muito nesse fruto de oração. Eu trabalhei como office boy na Copasa, lá em Belo Horizonte. Quando eu saí da Copasa, tinha entrado lá na Copasa um homem que era crente. Esse homem era alvo de gozação, de chacota. Eles gostavam de levar revistas pornográficas e deixar em cima da mesa dele. Que eu me lembro, eu nunca me atrevi a fazer um tipo de coisa assim.
Eu cheguei a usar droga, eu bebia muito. E 19 anos, na época que eu me converti, eu estava assim, um hippie. E eu já tinha decidido para mim que ser hippie era a melhor coisa dessa terra. Porque eles não tinham preocupação com dinheiro. Eles tinham uma vida despojada e eu gostava daquela vida despojada. Então eu estava daquela forma. E eu havia saído então da Copasa e vivia aquela vida. Tinha alguns colegas na feira hippie que eu cheguei a participar, expondo o material deles ali e essa coisa toda. E o Evangelho chegou para mim da seguinte forma: a minha irmã estudava, Gisele, ela é abaixo de mim. Nós somos 5 filhos e eu sou o primeiro, a Gisele vem em segundo. Gisele estudava no Colégio Instituto de Educação e eles tinham um tempo que no final da escola eles se encontravam no Parque Municipal, alguns grupos. Foi de onde originou a Igreja Ágape lá em Belo Horizonte. Então a Gisele já tinha começado a compartilhar aquela coisa. Gisele, minha irmã, sempre participou na Igreja Católica. Ela ajudava no catecismo. O meu avô, por parte de mãe, falecido já, era sacristão na igreja lá. Eu frequentei a Igreja Católica até o catecismo. Depois que fiz o catecismo, a primeira comunhão, aquela coisa toda, acabou, não quis saber mais. E a minha família, como muitas famílias brasileiras, sofrem a influência do espiritismo. É o catolicismo e o espiritismo se misturando ali. Então, tinha por parte de pai uma influência espírita. E eu estava então na minha vida. E nessa vida, sem Jesus, sem nenhum princípio básico, religioso, qualquer coisa assim, eu fui entrando por esse caminho da libertinagem. E quando aconteceu em 82, um sábado, que foi diferente para mim, foi 19 de abril de 1982. Eu estava lá em casa, eu estava muito cansado naquela época, cansado das coisas. Eu tinha um parceiro que eu falei com ele: olha, eu não quero viver mais a vida assim, eu quero mudar de vida. E para isso eu estava pensando em fazer e mexer com alguma coisa de yoga, meditação, essas coisas todas. Eu tinha conhecidos dentro disso e queria entrar por esse caminho. Então, mas eu acredito que, como nós abrimos essa fala, que Deus sempre nos busca, e quando isso encontra homens e mulheres que pagam o preço e que oram, e dizendo sim, abrindo um campo de pouso, isso é figurativo, viu gente? Abrindo um campo de pouso para o Senhor, aí a coisa acontece. Então, em 82, eu estava naquele sábado lá, nós sempre ajudávamos a dar faxina lá, né? Aquela faxina de sábado, né? Tira lá o tapete, levanta o tapete, varre, aquela coisa toda. E eu ajudava. E estávamos eu, essa minha irmã abaixo de mim, e a minha outra irmã caçula estava na época com 8 anos. E então começamos aqueles afazeres. A Gisele começou a falar alguma coisa do Evangelho, falando alguma coisa, e de repente a minha irmã mais nova começou a ter visões. E aquilo foi novo e foi impressionante. Ela começou a ter visões, foi tendo visões, e no final ela teve uma visão. Ela teve a visão do Senhor. Olha, é Ele. Quando ela falou é Ele, uma alegria que não cabia no rosto dela, estampou-se no rosto da minha irmã mais nova, Juliane. E olha o que acontece. Ela teve visões que só depois eu fui ver que estava relatado na palavra. A visão, ela tinha visão de mulheres trabalhando no chão, colhendo, e homens carregando sacos de colheita. E depois eu fui entender que tinha o texto lá: a seara já é branca, rogue ao Senhor da seara que mande os seus ceifeiros. Então, em rápidas palavras, a partir daquele sábado eu comecei a carregar comigo um calor dentro do meu peito. Eu não sei o que aconteceu com minha irmã abaixo de mim, a Gisele. Eu não sei o que aconteceu na sequência com a minha irmã Juliane. Eu sei que eu andava naquele sábado carregando um queimar dentro do meu peito.
sabe? E aquilo eu tinha já comprado um ingresso, eu ia para um show, e como fui naquela noite, eu ia para o show e ia voltar para casa. Mas aí, esse incidente de percurso lá naquele sábado eu tomei o meu último porre. Eu me embriaguei a última vez, porque no domingo, na sequência, eu já estava eu quero dizer para você, sem discipulado, sem participar numa igreja. Eu estava fazendo uma oração de confissão a Jesus, na minha forma, é lógico, não evangelicamente, mas na sinceridade do coração. E aí, o que acontece? Eu perguntei a Deus assim: Senhor, me explica o que está acontecendo, eu não consigo entender. Aí no meu coração eu creio que o Espírito Santo de Deus disse: passa a ler a Bíblia a partir de hoje e você encontrará respostas para as suas perguntas. E foi que eu comecei a ler o Novo Testamento, tá? E continuei aquilo. Depois vieram toda uma sequência. Eu conheci Jesus no apelo e decisão pública através do Ágape, que já estava se reunindo lá. E graças a Deus eu quero também citar aqui o nome do pastor José, o Zezinho, que nos acompanhou naquela época e nos discipulou tremendamente num crescimento cristão ali. Quem estava dormindo acordou. 90, isso significou o quê? Aquilo foi 80. 90. A década de 90 para mim começou com outro pique, e logo eu começaria no trabalho que eu ainda faço hoje em Belo Horizonte. Eu dirijo um táxi em Belo Horizonte, e eu estava dirigindo, comecei na década de 90, e nos anos de 91, 92, 93, eu fui passando por um processo de esfriamento com Deus. Eu tenho que dizer que nesse período da conversão, até esse momento, nós éramos muito envolvidos, né, Euler? Nós nos convertíamos e estávamos muito envolvidos, muito envolvidos com toda a estruturação e toda a participação da igreja. Foi um tempo áureo em Belo Horizonte, de uma manifestação impressionante, assim como esse testemunho rápido. Por isso que eu quis dizer, só para vincular isso ao fato de homens e mulheres que oram. Homens e mulheres, pode ser uma criança com 10 anos até uma senhora de 90 anos. Homens, meninos de 10 até, sabe o que Deus sabe? Mas que entenderam, que sabe que existe um Deus que gosta de fazer história, que quer nos fazer participantes dessa história, e Ele divide conosco as alegrias do seu reino. Então, vinculando isso, por que eu creio e eu acredito que foi fruto dessas orações, que houveram pessoas que semearam em oração, tá? Então, em 90 eu passei por um período frio na minha vida de fé. 91, 92, 93, 94 eu comecei a clamar por uma mudança. Tem que mudar. Eu fui para um evangelismo de impacto, mas eu já não estava muito interessado em nem fazer impacto nenhum, evangelizar ninguém. Eu estava mais interessado em ser impactado. Eu precisava de ser impactado. Isso era 94. Aí de 94 a 96, Deus abriu uma oportunidade na Jocum, lá em Contagem, e foi a escola de adoração, intercessão e batalha espiritual. Naquela data, para mim, foi a chave da transformação e do renovo e da restauração. Um espaço, um parênteses. Quando você entra dentro de um processo de esfriamento, um monte de coisa se torna gigante na sua vida. Um monte de coisa. A sua indecisão profissional, o que você vai fazer profissionalmente, para onde você está caminhando, o namorado, a namorada que não chega,
o coração que bate forte, é a televisão que você assiste mais programas, filmes, e as suas emoções e todo o seu ser fica desgovernado, fica descontrolado. E pior, porque você já tem luz de que Deus te toque da forma como Ele toca e como que Ele te busca. Esse Deus, Ele te toca e te busca, e nós somos abençoados em todas as nossas partes da vida, corpo, alma e espírito. Mas o ponto-chave é o espírito. Nós somos ligados em Deus em espírito. Nós somos espírito, tá? O seu corpo, o meu corpo vai acabar. A nossa alma passa quando o nosso time não é campeão, ela entristece. A nossa alma entristece quando não tem música. A nossa alma entristece quando alguém nos diz algumas coisas que nós não queríamos ouvir. Isso é a alma. Então ela é flutuante demais. Mas o espírito, aquilo que você e eu precisamos, onde você e eu precisamos e devemos ser marcados, isso aí é Deus que tem esse acesso magnânimo, paterno, divino. Sabe que a corda do alpinista, ela é uma corda que não é muito grossa. E uma vez alguém comparou a vida dele àquela corda. Quando esse alguém comparou a vida dele a essa corda, ele estava num leito de hospital. Ele estava cometido de uma enfermidade. Ele recebeu uma visita e ele consolou os visitantes quando ele disse: eu sinto que a minha vida é como uma corda de um alpinista. A corda de alpinista, ela se corrói toda por fora, mas a parte mais forte é a parte que está interna. É o fio que passa lá dentro. E isso tem que ser o seu, o meu e o seu espírito. Então nós estamos dentro do parênteses, onde você, quando vocês começam o processo de esfriamento, você fica flutuante. As dúvidas, e talvez esse seja o maior gigante dessa parte do esfriamento. A dúvida é o gigante maior. E é onde que o inimigo das nossas almas gosta de atuar. E você começa com e se? O e se passa a fazer parte das nossas vidas. E você coloca o e se até para Deus. Será e se? Isso é terrível. É terrível. Mas não fique desconsolado não. Porque eu entendi uma coisa. Todos, sem exceção, todos os discípulos, todos os homens e mulheres que estavam com Jesus, todos eles tiveram o e se? Será? Vocês concordam com isso? Todos eles viveram um campo de dúvida muito grande, enorme. Por quê? Sabe por quê? Porque quem vivia ali dentro do contexto de Israel esperava um rei. Esperava um rei que iria libertar aquele povo do povo romano. Mas não aconteceu. Eles esperavam talvez um rebelde que iria rebelar contra tudo e contra todos, e não aconteceu. Talvez tinha muitos naquela multidão que estavam esperando que hora que vai ser. Será que hora que ele vai chamar? Será que hora? Talvez tivessem alguns ali que pensavam que iam pegar em armas para combater os romanos. Isso será, tá, gente? Isso aí são conjecturas. É só uma possibilidade. Essas questões. Mas não há dúvida. Você lembra quando Jesus chegou um tempo e perguntou para aqueles 12: olha, o monte já se foi. Estou falando com minhas palavras. Ele chegou para os 12 e falou: vocês querem ir também? Aí Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então havia um campo ali que era o campo da dúvida. E teve um dentre eles que resolveu pagar para ver se era Jesus ou não. Quem era? Sabe quem era que resolveu pagar? Eu vou pagar para ver. Você já ouviu essa expressão? Eu pago para ver. O Galo esse ano vai ser campeão. Eu pago para ver. Você já ouviu essa expressão? Teve um ali entre os discípulos que resolveu pagar para ver. O preço saiu mais caro para ele. Foi Judas.
Às vezes a gente execra Judas, mas Judas, ele teve a coragem de fazer o que outros discípulos não tiveram, não deveria fazer, mas foi ele que fez. Ele pagou para vir. Ele pagou para vir. E você sabe o que aconteceu. Jesus foi preso, Jesus foi massacrado, torturado, morreu e ressuscitou. Foi isso que aconteceu. Mas então, olha só, voltando ao parênteses, é o caminho no campo da vida, quando você está no processo de esfriamento. Agora, porque nós abrimos dizendo que tem um Deus incansável, esse Deus incansável não nos deixa no parênteses, não nos deixa no campo da dúvida, não nos deixa perecer. E aí Ele te chama pelo nome. Eu não sei o que você tem vivenciado aqui, no seu contexto. Eu acredito que muitas vezes o Senhor está batendo a porta do seu coração e te chamando pelo nome para talvez ficar só um pouco de tempo a mais com Ele. Você não tem que dar resposta para homens, você tem que dar a primeira resposta para Deus. Quando eu te digo você não tem que dar resposta para homens, não significa que nós devemos ser irresponsáveis. Nós devemos ser responsáveis primeiro perante Deus, e Ele vai nos colocar responsáveis perante os homens, perante a sociedade.